eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito de um perigo muito grande e que infelizmente acontece muito e de vez em quando até sem a gente perceber, que é a tal da murmuração. E hoje eu quero falar da murmuração e da oração. E a gente vai ver aqui algumas passagens bíblicas e eu peço que você, eu acredito que você vai sair daqui com uma frase no teu coração que vai te ajudar bastante. Bom, mas vamos lá. Êxodo capítulo 14, versículo de número 11. Êxodo 14, 11, e diz assim: disseram a Moisés: será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá, para que morramos, melhor dizendo, neste deserto? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Não foi isso que dissemos a você no Egito: deixa-nos em paz, para que sirvamos os egípcios? Pois teria sido melhor para nós servir aos egípcios do que morrer no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. Então no versículo 14, que eu ia falar que acaba o versículo 14, mas não acaba aqui. Mas o versículo 14, então, registra ali o povo, meu irmão, nem bem tinha saído do Egito ainda. Mal eles tinham saído do Egito, estão caminhando pelo deserto, e a Bíblia diz que o faraó ele se arrepende, aquilo era algo que vinha até da parte de Deus. O faraó se arrependeu de ter libertado o povo, ele pega o seu exército e vai atrás do povo de Israel. E a Bíblia diz que quando o povo de Israel viu que o faraó estava vindo com o seu exército atrás deles, e eles estavam naquilo que a gente poderia classificar como um beco sem saída, e quando eles estão diante daquela situação, então eles começam a fazer o que, gente? A murmurar, essa é a palavra, a reclamar. É interessante que a murmuração, ela é isso, é quando a pessoa começa a reclamar da vida, reclamar da sorte, e como eu disse, muitas vezes a murmuração vem de uma maneira tão disfarçada, e aí você chega para alguém e você vê alguém reclamando, mas esse sol aí, ou quando está chovendo, essa chuva, você diz: ô irmão, não murmure. A pessoa diz: não estou murmurando, eu só estou falando, mas isso é murmuração, amém? E quando o povo de Israel está ali dizendo assim: Moisés, bonito você, hein? Nos trouxe para cá para a gente morrer, era melhor a gente ter ficado lá no Egito, era melhor nós continuarmos lá servindo aos egípcios. Agora você foi inventar essa tal de libertação, terra prometida, não sei o que, olha aí que enrascada que você nos colocou. E aí Moisés até diz, gente, fica calmo, fica tranquilo, vocês vão ver, Deus está no controle, Deus vai resolver a situação. Mas aí o que Moisés vai fazer? Olha só, 15. O Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Vamos parar aí um pouquinho. O que Moisés foi fazer, gente? Foi orar, foi clamar, foi falar com Deus. Interessante que diante do povo ele até diz: não, pessoal, fiquem tranquilos, fiquem calmos, vocês vão ver só Deus vai ser com vocês, Deus vai nos dar o livramento, não sei o que. Depois que ele termina de falar com o povo, o que ele vai fazer? Vai orar e dizer: ô Deus, aí, Senhor, eu falei lá que o Senhor vai resolver o problema, e agora? Mas o que é interessante na história aqui, e claro que esse líder Moisés desse momento, não é o mesmo líder Moisés que a gente vê no decorrer, Eu acho muito fantástica a história de Moisés, que a gente vai olhando para a história dele e a gente vê um amadurecimento tão grande na vida do Moisés, desde o momento que Deus fala com ele lá na sarça,
até o final ali da vida dele, né, a diferença que existe, a confiança em Deus que é criada entre Moisés, né, e o Senhor, justamente por conta de uma intimidade, falar com Deus face a face, como a Bíblia diz. Mas a história de Moisés me inspira, né, porque eu olho para a minha vida hoje, eu posso, né, concluir, poxa vida, eu não preciso parar aonde eu estou. Eu posso, ao decorrer do tempo, você está entendendo? Ir melhorando, ir crescendo, e tendo mais intimidade com Deus, e me aprofundando mais no Senhor, aprendendo a confiar ainda mais em Deus e assim por diante. A gente vê um Moisés totalmente inseguro no começo da sua trajetória, mas a gente vê um Moisés completamente seguro e confiando em Deus, e isso é fruto de um amadurecimento ao longo do caminho. Mas enfim, hoje não é o foco, mas eu acho, como eu dizia, eu acho fantástico isso na história de Moisés. Mas Moisés vai falar com Deus, e aí eu gostaria que você guardasse essa frase no coração, sai daqui hoje com essa frase no coração. Diga comigo assim: o povo murmurou, Moisés orou. Amém? E a gente vai ver, não só nessa passagem, mas a gente vai ver algumas passagens bíblicas que isso se repete constantemente. O povo murmurou e Moisés orou. Eu até daria essa frase como o título da mensagem, né? Não sei até se eu não vou dar. Aqui no meu esboço eu anotei só assim: murmuração e oração, mas talvez até mude, né? Porque é essa frase que eu penso centrar no nosso coração. Se nós vamos agir igual o povo, que é aquele que murmura, que reclama, que nada está bom, ou se nós vamos agir como Moisés, que estava enfrentando a mesma situação do povo de Israel, só que em vez de murmurar, ele foi orar. Aí ele vai falar com Deus, e Deus diz: por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marche. E você levanta o seu bordão e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Bom, a gente sabe que foi exatamente isso que aconteceu. O exército de Faraó vem atrás, então todo o povo já havia passado, Deus dá ordem, então o mar se fecha novamente, e todos ali, todo aquele poderoso exército dos egípcios é morto naquele dia, então, né? E como Moisés havia falado, os egípcios que hoje vocês veem, não mais o verão, e se cumpre essa palavra profética que Moisés havia dado. Mas eu gostaria de continuar, mas é importante a gente entender o momento. Meu irmão, o povo de Israel estava acabando de sair do Egito. Foi o primeiro obstáculo, a primeira dificuldade que eles enfrentam após sair do Egito. O que eles fazem? Murmuram. O que Moisés faz? Ora. Aí, né, aquela festa, aquele alvoroço, glória a Deus, aleluia. A Miriam passa a mão num pandeiro lá, as mulheres passam nos instrumentos, fazem ali um pagode, não sei se era pagode ou não, mas fazem ali um louvor, ponto, para ficar mais bonito, né? Louvam ao Senhor, aquela festa toda. Aí Moisés diz: beleza, glória a Deus, aleluia, Deus é maravilhoso, abriu o mar vermelho, derrotou os nossos inimigos, mas gente, ainda tem uma Canaã conquistada. Vamos em frente, vamos continuar o caminho. E ali eles continuam. O problema é que eles estão caminhando e não tem água. E eles passam 3 dias sem encontrar água, até que eles se deparam com a seguinte situação. Êxodo capítulo 15 agora, versículo 23. Êxodo 15, 23. Assim: por fim chegaram a Mara, no entanto não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso aquele lugar foi chamado de Mara. E o povo, o que aconteceu? Murmurou contra Moisés, dizendo: o que havemos de beber? Então Moisés, que gente? Clamou ao Senhor. Olha só, né? Se no texto anterior que nós lemos, essa ideia já fica bem clara, eu penso que aqui ainda muito mais. O povo
O povo murmurou. Moisés orou. Amém? Enquanto o povo está lá, e o interessante, meu irmão, é que Moisés não está em uma situação melhor do que os demais israelitas. Assim como faltava água para os israelitas, também faltava água para Moisés. Sim ou não? Eles se encontravam no mesmo barco, na mesma situação, né? Ou ainda pior, se a gente for parar para pensar dele como líder, eu penso que ele ainda estava numa situação pior do que os demais. Ele que estava dirigindo o povo, ele que ouvia a voz de Deus, estava numa situação ainda mais complicada, mas para a gente não entrar nesse detalhe, vamos igualar. Eles estavam em pé de igualdade, todos estavam sem água. Agora, a diferença é a atitude de cada um. Meu irmão, e hoje não é diferente. O ser humano, ele tem a mania de achar que o problema dele é sempre pior do que dos outros. Não é assim? Sabe aquelas duas pessoas conversando na igreja e diz: ai, irmão, eu sofro tanto. Outro diz: sério? Não, mas eu sofro mais. Não é assim? E aí ele diz assim: ah, mas eu tenho uma úlcera. Aí o outro diz assim: mas eu também tenho. Não, mas a minha dói. Não, mas a minha sangra. Não é assim? Parece que o prazer da pessoa é dizer: ó, a minha vida é mais difícil que a tua. A minha vida é mais complicada que a tua. E aí vem a Bíblia e diz que as mesmas aflições se cumprem entre os irmãos do mundo. Quer dizer, está todo mundo no mesmo barco. Todo mundo passando pelas mesmas lutas, pelas mesmas adversidades, porque são coisas inerentes ao viver humano. Amém? E aí, mas como eu dizia, né, o ser humano tem aquela tendência de achar que o problema dele é o pior. Não, mas eu estou murmurando, né, porque o meu problema é pior do que o outro. Não é, meu irmão. Perceba que a questão aqui, a diferença é a atitude. Enquanto um começa a murmurar, outro começa a orar. Enquanto um começa a achar que a vida é difícil, que nada é fácil. E interessante que se a gente, meu irmão, entra pelo caminho da murmuração, parece que a murmuração vai trazendo uma cegueira para os nossos olhos, que a gente só consegue enxergar coisas negativas, coisas ruins. Agora, se nós decidimos entrar pelo caminho da oração, então mesmo também é verdade, parece que os nossos olhos se fecham para as coisas ruins, parece que a gente só começa a enxergar as coisas boas, que é a solução, que é a jeito, que Deus está com a gente, e assim por diante. Então a grande verdade é que tudo está na nossa atitude diante do problema. O povo decidiu murmurar, Moisés decidiu orar. Quando Moisés foi orar, o que aconteceu? Então Moisés clamou, melhor dizendo, ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou a madeira nas águas e as águas se tornaram doces. Agora olha só que coisa séria. Ali o Senhor lhes deu estatutos e uma ordenança. Diga comigo essa última parte, vamos ler junto? Ali os provou. Aí eu te pergunto, né? Será que os israelitas foram aprovados? Parece que não, né? Aí eu te pergunto, e Moisés? Será que Moisés foi aprovado ou reprovado? Me parece que Moisés foi aprovado. O que Moisés foi fazer? Ele foi orar. E orando, Deus lhe mostra uma madeira. Interessante que a gente, muitas vezes, quando vai orar, a gente espera, né? Não, eu estou orando, o anjo vai descer. Não é assim? O raio vai cair. Vai acontecer algo sobrenatural. Interessante que na experiência anterior aconteceu algo fantástico, sobrenatural, né? O mar se abriu diante dos olhos deles, eles passaram pelo meio do mar a pé seco. Agora você perceba que na segunda experiência, eu não sei se você entende, mas parece até sem graça. Verdade, perto da primeira, Deus mostra para ele o quê? Um galho lá, um pedaço de madeira. Ele pega aquele galho
joga na água e a água se torna doce. Claro, é um milagre. Mas alguém podia dizer, vai ver esse galho aí, tinha alguma propriedade, vai ver, né, sei lá. E não é assim que acontece? Mas Deus opera o milagre de uma maneira sobrenatural e espantosa, e Deus também opera o milagre de uma maneira tão simples, tão fácil. Eu lembro de uma ocasião, meu irmão, que a gente estava pegando testemunho, e era até testemunho para televisão. Eu não lembro se eu estava gravando ou se eu estava com microfone. Se eu não estou enganado, nessa ocasião eu estava segurando o microfone e pegando testemunhos, que era para televisão. E aí, né, a gente anunciou na igreja, olha pessoal, acabando o culto a gente vai gravar testemunhos, né, para passar na televisão e tal. Então, quem tem um testemunho para contar e tal, fica aqui e a gente vai gravar. Acabou o culto, então a gente preparou a câmera, preparou tudo ali e começamos a gravar os testemunhos. Repito, eu não lembro se eu estava na câmera ou não, mas se eu não me engano eu estava com o microfone. E aí começou, bom dia, tudo bem? Olha, qual é o seu testemunho? E a pessoa diz, me chamo fulano de tal, né? O meu testemunho, que Deus fez isso, eu orei e tal, fiz a campanha, fiz o propósito, não sei o que mais e tal, isso aconteceu, aquele outro. E foi contando um, contando o outro, e daqui a pouco chegou um senhor, né? E aí ele começou a contar, e eu mesmo estava segurando o microfone, né? Fazendo força ali para não dar risada. A igreja nessa hora, né? Aqueles que já tinha acabado o culto, mas tinha muita gente por ali, e o pessoal dando risada, né? E eu até me segurando também para não dar risada pela maneira que ele estava contando, né? Mas ele chegou ali e falou assim, então pastor, eu queria contar que eu estava com um problema no meu órgão genital, só que eu falando órgão genital que ficava mais bonito, né? Mas ele não falou assim, dessa maneira, né? Mais delicada. Né? Então eu estava com um problema no meu órgão genital, e eu estava sofrendo, e não sei o que, e acontecia isso, e o jeito dele contar, né, assim, o pessoal dando risada, e eu ali com o microfone, a câmera me filmando, né, tentando fazer de tudo para ficar sério também, não dar risada, e tal, e não sei o que, e aí pastor, eu estava sofrendo com aquilo, e não sei o que mais, e aí eu orei porque eu não aceitava aquela situação, não sei o que, pastor, e Deus me mostrou que o problema era a minha cueca, né? E ninguém mais estava aguentando, não é risada, nada, com a situação, né? Com o testemunho do irmão, não, o problema era com a minha cueca, pastor, olha, eu troquei a cueca, estou usando outro tipo de cueca agora, e o meu problema resolveu. Foi uma situação muito cômica, né? Todo mundo ficou dando risada, a gente não jogou na televisão esse testemunho, né? Só para registrar, né? Mas, meu irmão, e depois né, daquela cena engraçada e tal, e aquela situação, e eu fiquei pensando aquilo, né? Até depois dando risada, que na hora eu não podia dar, mas dando risada com a situação, e eu pensando, poxa vida, né? Tá bom, foi cômico a história, mas meu irmão, quantas vezes Deus resolve um problema tão complicado de uma maneira tão simples? Verdade, não é? Quantas vezes a gente espera, não, eu acho que eu orei, o anjo vai vir, vai descer um raio, vai acontecer alguma coisa, e às vezes Deus nos mostra um leito. A história do senhor lá, Deus mostra uma cueca que está errada, né? Mas Deus mostra alguma coisa que precisa mudar, às vezes é algo na nossa alimentação até, e daqui a pouco você desconfia, você diz, rapaz, acho que eu vou cortar isso aqui, porque isso aqui está me fazendo mal. Ninguém te falou, você não leu uma reportagem, nem nada, você desconfia, acho que é melhor eu cortar isso aqui, e aí você pode, resolver o problema. Amém? Então a gente precisa entender que Deus opera de uma maneira sobrenatural, mas que Deus opera nos mostrando um lenho, que a gente vai pegar aquele lenho, jogar nas águas e pronto, e o milagre vai acontecer também. Mas o que eu quero lhe chamar a atenção é que a murmuração do povo de Israel não abriu o mar vermelho, amém? Mas a oração de Moisés abriu. Meu irmão, a murmuração do povo de Israel não fez as águas de mar se tornarem doces, amém? Mas a oração de Moisés fez. E aí nós vamos parar e pensar, qual tem sido a nossa atitude diante dos problemas? Pastor, mas meu familiar está dando um trabalho terrível. E qual tem sido a nossa atitude diante disso?
Ah, pastor, meu filho está entrando na adolescência. Ah, pastor, meu Deus do céu, não está fácil não. E qual tem sido a nossa atitude diante disso? Amém? E assim por diante. Bom, vamos continuar um pouquinho à frente. Capítulo 17 agora. Versículo de número 3. Eu acho que não é à toa que a Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da terra, né? Porque misericórdia, para aguentar esse povo murmurador aqui, eu imagino que não era fácil. Êxodo capítulo 17, versículo 3, diz assim: mas ali o povo estava com sede de água. Chuta o que eles fizeram. E murmurou contra Moisés, dizendo: por que você nos tirou do Egito para nos matar de sede, a nós e a nossos filhos e a nossos rebanhos? Versículo 4 diz: então Moisés, que gente? Clamou ao Senhor. Vamos lá, vamos de novo. O povo murmurou, Moisés orou. Amém? O povo murmurou, mas Moisés orou. E nós precisamos, repito que eu falava um pouco desse dia aí, a gente vai ser um murmurador, a gente vai ser aquele homem, mulher de Deus de oração. Vamos estar reclamando das situações da vida, da nossa falta de sorte, da dificuldade que estamos passando, ou vamos ser aqueles que vão mudar a situação em oração. Amém? É o que a Bíblia está propondo aqui para nós, é o que a Bíblia está nos mostrando. Agora, sabe o que é interessante aqui? É que você perceba que todas as vezes que o povo ia murmurar, eles logo questionavam o quê? Por que nos tirou do Egito? A nossa vida estava melhor antes. Meu irmão, e eu penso que se tem uma coisa que fere o coração de Deus, deve ser isso. Amém. É alguém que às vezes não fala com todas as letras, com todas as palavras, mas a sua murmuração quer dizer justamente isso. Poxa vida, a minha vida antes de conhecer Jesus estava melhor. Ah, eu virei crente, misericórdia, foi só luta. Eu lembro de uma ocasião que eu estava atendendo uma senhora e ela, né, falando ali, ela dizendo: não, pastor, porque a minha vida antes era muito boa, a minha vida era maravilhosa, a minha vida era quase perfeita, a minha vida, o pastor tinha umas estrelinhas assim que piscava, pastor era tudo as mil maravilhas, mas pastor, eu fui me converter, só faltou ela falando, não sei onde eu estava com a cabeça, só faltou falar isso. Mas pastor, é só luta, pastor, é só dificuldade, não está fácil, porque esse problema, porque aquele outro, né? E aí, você tentando aconselhar, você diz: não, mas veja bem, não, pastor, porque antes era tudo lindo, maravilhoso e tal, e agora é tudo terrível. E aí chegou uma hora que eu falei para ela, eu falei: minha senhora, isso é a sua visão, é a maneira que a senhora está enxergando, está vendo as coisas. Eu duvido que a sua vida era tão boa quanto a senhora está falando. Eu duvido que a senhora não tinha problema. Fala a verdade para mim, como é que era a sua vida? Tinha um monte de problema mesmo. E essa situação? Essa situação era bem ruim mesmo antes, né? E essa outra aqui? Essa era brava, essa aí estava difícil. E nesse caso aqui, pastor, nem me fala disso aí, que aí o negócio era feio. Mas como é que você está dizendo que a tua vida era boa? Você vê o que a murmuração faz com a pessoa? E aí eu continuei a falar, e eu duvido que a sua vida hoje seja tão ruim quanto a senhora está me falando. E essa área aqui da sua vida? Não, nessa área melhorou, realmente. Não está melhor o negócio. E essa outra aqui? Que eu passo umas lutas ainda, mas graças a Deus que já... Eu falei, então a senhora está vendo como é a sua visão? Como é a murmuração, como eu falava há pouco, meu irmão, faz você ficar, parece que cego para as coisas boas e só enxergar os problemas. Amém? Mas, por outro lado, quando nós oramos
também parece, meu irmão, que aqueles problemas que eram tão difíceis, a gente já olha para eles com outro olhar, de uma outra forma, e nós começamos a enxergar as coisas boas. Então, como eu dizia, mais uma vez, o problema aqui é a falta de água. Só que esse problema afeta os israelitas e também afeta Moisés. A grande diferença é a atitude. O povo decide murmurar. Melhor é quando a gente era escravo. Meu irmão, da onde que alguém pode afirmar isso? Melhor é quando eu era escravo. Melhor é quando eu não era dono de mim. Melhor é quando eu era mercadoria lá no Egito, porque isso que escravo era. Olha que coisa triste, mas olha o que a murmuração ela faz. Aí a Bíblia continua aqui. Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Daqui a pouco vão me apedrejar. Diz: Deus, me socorre aí, eu estou vendo que daqui a pouco esse povo aí vai acabar comigo. O Senhor respondeu: passe adiante do povo e leve com você alguns dos anciãos de Israel. Pega um pessoal mais maduro, mais experiente, mais cabeça. Leva contigo essa turma. Leve também o bordão com que você feriu o rio Nilo e siga em frente. Eis que eu estarei ali diante de você sobre a rocha em Horebe. Bata na rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim fez na presença dos anciãos de Israel. O que aconteceu? A passagem bíblica conhecida: saiu água da rocha. Mas aí eu repito mais uma vez: a murmuração do povo abriu o mar vermelho, tornou as águas de mar doce, tirou a água da rocha? Não, mas a murmuração de Moisés, a oração, melhor dizendo, de Moisés fez tudo isso. Bom, o último exemplo que a gente vai ver hoje, antes da gente orar, agora não é Êxodo, agora é Números. Números capítulo 21, versículo 4. Números 21, 4. Diz assim: então os israelitas partiram do monte Hor pelo caminho do mar vermelho, para rodear a terra de Edom, mas o povo se tornou impaciente no caminho. Na tua Bíblia aí, está alguma coisa diferente disso? O que diz aí? Mas o povo... Alguém está com a corrigida aí? Bom, então eu troco aqui e coloco a corrigida. Angustiou-se pelo caminho. Olha só, a corrigida diz assim: porém a alma do povo angustiou-se pelo caminho. A NAA, que era a tradução que a gente estava usando antes, diz, mas o povo se tornou impaciente pelo caminho. Meu irmão, isso é um grande perigo. Vamos ver o que aconteceu. E falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? Já estamos enjoados dessa comida ruim. E aí, mais uma vez, deixa eu comparar com a corrigida, que diz assim: para que morramos neste deserto, pois aqui não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Meu irmão, chuta, que pão que é esse que eles estão falando? Aquilo que sustentou eles até aquele momento, aquilo que todos os dias, de uma maneira sobrenatural, Deus mandava para eles, mas a alma deles se angustiou pelo caminho. Meu irmão, isso é algo tão perigoso, e vamos ser sinceros, às vezes acontece com a gente. O caminho está tão longo para chegar nessa tal de Canaã. O caminho está tão longo para chegar nessa tal dessa promessa, nessa tal dessa terra prometida. Poxa vida, eu já caminhei tanto e até agora eu não estou vendo essa tal dessa terra que manda leite e mel. Quantas vezes nós nos encontramos assim? Amém, gente? Angustiados pelo caminho.
A gente olha para Moisés, para Abraão, o pai da fé. Lá em Hebreus 11, ele é chamado, ele está lá no rol daquilo que a gente chama dos heróis da fé. Aqueles que a Bíblia diz que o mundo não era digno deles. A gente sempre exalta a fé do Abraão, mas a fé do Abraão foi sempre firme? Não. Teve momentos que aconteceu a mesma coisa com ele, que a alma dele também se angustiou no caminho. Teve momentos, meu irmão, que, por exemplo, Deus chega para ele e diz assim: Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. E Abraão olha para Deus assim: o que adianta, Senhor? Não foi isso que eu disse? É quase isso, mas na minha leitura é assim. Ele diz: Senhor, tá beleza, o Senhor é meu galardão, meu escudo, mas que adianta o Senhor ser tudo isso se eu não tenho herdeiro e tudo que eu tenho vai ficar para um servo nascer na minha casa, o Eliezer? Amém? Mas sabe que naquele momento ele estava assim, né? Cheio de fé, com uma fé inabalável. Como é que ele estava naquele momento? Angustiado. A alma dele está angustiada pelo caminho. Em um outro momento, Deus chega para ele e diz assim: Abraão, eu vou cumprir a promessa, viu? Abraão, a Sara vai dar luz. Sabe o que Abraão fala? Ele diz para Deus: então, senhor, tem o Ismael aí, abençoa ele, tá bom. Não foi o que ele falou? Que viva ele diante do Senhor. Não, Deus, eu sei que o Senhor prometeu, né? Eu sonhei com isso, eu desejei, né? Eu acreditei tanto, mas Senhor, não precisa. O que ele está tentando convencer Deus é: não precisa, já tarde demais, agora não adianta. Ismael já está aí mesmo, Deus abençoe Ismael, está bom, está ótimo, maravilha. Aí Deus diz: negativo, porque a tua descendência não será chamada em Ismael, mas em Isaac será a sua descendência. Amém, gente? Amém. Meu irmão, então a gente não vê uma fé linear a todo momento, e a gente não pode, né, achar que com a gente vai ser diferente. A gente também muitas vezes se angustia no caminho, mas isso é perigoso, porque quando isso acontece, que começa a haver a murmuração, e o que aos meus olhos, quem sabe ainda pior, é quando a gente começa a olhar para aquilo que Deus está fazendo e enxergar aquilo como algo vil, como algo desprezível, como algo sem importância. Gente, aquele povo só está respirando por causa do maná, ou não? Eles só estão vivos por causa do maná. Mas como é que eles estão se referindo ao maná? Esse pão nojento, esse pão vil, a gente não aguenta mais comer isso. Olha que coisa séria. Então nós precisamos tomar um cuidado muito grande para não permitir que a nossa alma se angustie pelo caminho. Se está angustiado, a gente tem que ir para Deus. Deus, Senhor, eu estou assim, eu não quero estar assim. Eu quero continuar crendo nas tuas promessas, eu quero continuar tendo um relacionamento saudável com o Senhor, eu quero continuar olhando para a tua palavra e crendo que é isso que vai acontecer na minha vida. Mas Deus, você sincero, eu estou angustiado. Amém? E o bom, meu irmão, é que a gente serve a um Deus que está a todo momento pronto a nos ajudar. Deus não vai olhar para nós e dizer assim: seu miserável, você está chamando maná de ver, agora você vai ver só uma coisa. Amém? Agora, o que a gente não pode é permitir que essa angústia fique em nós a ponto de viver murmurando, de viver reclamando, de nos tornarmos, como eu já preguei em certa ocasião, nos tornarmos amargos, nos tornarmos murmuradores, porque a situação está difícil. Aí diz assim, versículo 6, olha só: então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que morderam o povo, e morreu muito povo em Israel. Esse é o problema da murmuração. Você veja que Deus foi sendo tolerante com a murmuração. Amém?
Mas cada dia que ia passando, e em vez deles aprenderem a resolver os seus problemas com a oração, mais eles insistiam com a murmuração, começou a vir juízo da parte de Deus contra eles. A Bíblia não diz, e Satanás mandou umas cobras lá perigosas. O que a Bíblia diz? Que o Senhor mandou. Meu irmão, Deus vai ser tolerante até um certo ponto. Mas a gente precisa entender que se a gente não se conserta, vai começar a vir juízo. E o juízo de Deus vem para quê? É por amor, para a gente se consertar. Que foi o que aconteceu aqui. Você quer ver o que aconteceu? 7. Pelo que o povo veio a Moisés e disse o quê? Havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Eu te pergunto, se aquelas cobras não tivessem vindo, eles iriam reconhecer o pecado deles? Eles iriam se arrepender? Então você entenda que até quando vem juízo de Deus contra nós, como diz lá 1 Coríntios, né? Se nós nos julgássemos, nós não seríamos julgados. Mas quando somos julgados e Deus precisa trazer juízo sobre nós, a Bíblia diz que é para não sermos condenados como o mundo. O propósito do juízo de Deus não é para nos condenar, é para evitar a condenação. Amém? E é o que aconteceu aqui. Então eles se arrependem, vão até Moisés. Moisés, a gente está doido. Moisés, a gente pecou, a gente falou mal de você, a gente falou mal contra Deus. E o que aconteceu? Daí se a gente for lembrar, né? Quando foi que Arão e Miriam se arrependeram de ter falado mal de Moisés? Quando a Miriam ficou leprosa. E antes, eles se deram conta do tamanho do pecado deles? Amém, gente? Olha que coisa séria. Vamos continuar. Ora ao Senhor, estão pedindo, ora ao Senhor que tire de nós essas pedras. Então Moisés, pelo povo, só tem que estar bom para nós. Aí de novo, o povo, já esqueceram, gente. O povo murmurou, Moisés orou. E aí, para a gente acabar, a murmuração do povo de Israel não abriu o mar vermelho, não tornou as águas de mar doce, não tirou a água da rocha e nem os livrou da serpente. Pelo contrário, foi a murmuração que trouxe a serpente. Mas a oração de Moisés abriu o mar vermelho. A oração de Moisés tornou a água doce. E cada um teve uma operação diferente. Mas entende que tudo deu início com a oração. A oração de Moisés fez que saísse a água da rocha. E a oração de Moisés é que fez que aquele veneno das cobras não matasse mais os israelitas. No caso aqui, Deus manda levantar uma serpente de bronze e todo aquele que fosse picado olhava para a serpente e era curado. E depois Jesus fala que aquela serpente representava ele, era um símbolo dele, que também seria levantado da terra e que todo que olhasse para ele seria curado. Amém? Agora você perceba que em cada situação Deus respondeu de uma forma a oração de Moisés. Amém? Num, Deus abriu o mar. No outro, mostrou um leito. No outro, diz, fere a rocha, vai sair água. No outro, Deus diz, levanta uma serpente. Mas em todas as situações a oração dele não ficou sem resposta. E aí nós vamos parar e pensar, e aí, vou seguir o caminho da murmuração ou vou seguir o caminho da oração? Amém? Diga a glória a Deus e vamos aplaudir a Jesus.